Fala galera, beleza? Quem tá aqui de novo, o professor Paulo, aula de geografia, né? Já tá acostumado aí a me ver nas aulas de geo do Cultive. Pessoal, qual que é o tema da aula de hoje? Hoje iremos falar sobre demografia. Continuaremos aquele papo de demografia, né? Que traz as questões das populações, o que envolve uma população, quais características essa população possui. Então agora vamos entrar um pouquinho mais. Tivemos a aula número 1 de demografia e hoje vamos para a segunda parte. Alguns assuntos vão se repetir, né? Até porque são interligados, mas é importante a gente fixar bem. Cai em prova, cai em vestibular, cai no Enem, então demografia é muito importante. Então, para isso, 30 minutinhos, aí 20 minutinhos, foca aqui que vai ser importante aí essa aula. Beleza? Então vamos lá. Começando, pessoal, voltando um pouco aquele papo de população absoluta. O que é a população absoluta? É o quantitativo de pessoas em um determinado espaço. Então são quantas pessoas residem ou quantas pessoas se localizam naquele país, naquele estado, naquela cidade, né? Então, a população absoluta é a quantidade. Se num país tem 2 milhões de pessoas, essa é a sua população absoluta. Não traz muito ainda a questão da densidade, a questão dos quilômetros quadrados. Beleza? E o que seria um país populoso, né? Um país populoso possui grande quantidade de habitantes. Então, o Brasil, que possui aproximadamente 200 milhões de habitantes, é um país populoso porque tem muita gente. A China é um país populoso, a Índia, os Estados Unidos, né? Países que possuem grande quantidades de pessoas. Então, marquem aí como um país populoso. E o que seria um país superpopuloso? Um país superpopuloso, existe muitas pessoas, né? Muitos moradores, muitos habitantes, e os recursos para manter as pessoas, para tentar, né, administrar a sociedade, são um pouco escassos, né? Então falta recurso, então eles têm que se virar com o que tem. Um exemplo de um país superpopuloso é a Índia, né? Onde demanda de uma quantidade de recursos que às vezes acabam faltando. Maravilha? Tá anotando aí no seu caderninho? Tá sim, né? Vamos lá então. População relativa. O que é essa população relativa? É número de habitantes por quilômetros quadrado. Então, quantos mais habitantes por quilômetros quadrado, maior é a minha população relativa. Se a minha população relativa for alta, né, tiver um grande número de habitantes por quilômetros quadrado, o meu país é povoado ou pouco povoado, né? Um exemplo aqui do prof, olha na tela, tá vendo aqui na tela? Então vamos lá. Vou desenhar aqui. Lembro que eu sou muito bom de desenho, todos os professores vêm elogiando, né? O melhor desenhista aqui do Cultivo, o prof. Paulo, prof. Geografia, pode perguntar aí depois com os outros professores que eles vão confirmar para você. Darei o nome para o país aqui de país A e aqui de país B. Correto? Lembro a vocês que, em tese, o tamanho desses países é o mesmo, certo? Então, esse país aqui tem mais ou menos 100 quilômetros quadrados e esse aqui também. Então, é a medida. Se esse país aqui estiver morando, sei lá, 10 milhões de pessoas. E nesse aqui tiver 15 milhões de pessoas. Qual país é mais povoado? O país B. Qual população relativa é maior? O país B. Correto? Mas agora vem comigo um outro exemplo, um exemplo mais concreto. Temos aqui o país A e o país B, novamente. A, B. Aqui, digamos que tem 1 milhão de pessoas. Aqui, 900 mil. Correto? Qual o país... o tamanho também, vamos colocar aqui o tamanho, colocamos aqui, sei lá, 40
quilômetros quadrados e aqui 10. Qual país possui o maior número de população absoluta? O país, na época que tem 1 milhão de habitantes, e aqui existem 900 mil. Né? Esse aqui é mais populoso. Mas qual que é mais povoado? É o país B. Por quê? Apesar de não ter um quantitativo igual, né, ao país A ou superior ao país A, a densidade demográfica aqui no país D é maior. Então, existem mais pessoas por quilômetro quadrado do que o país A. Então, o país B é um país mais povoado, correto? Então, povoado é relacionado à densidade demográfica, quantas pessoas moram num determinado espaço. Maravilha? Prestando atenção aqui na nossa aulinha? Espero que sim, né? Então, aqui já discutimos mais um conceito. Vamos lá para densidade demográfica. Pessoal, o que é a densidade demográfica? Nada mais é do que a população relativa. Lembra ali no conceito anterior da quantidade de moradores por quilômetros quadrados? Isso aqui é a população relativa, é a densidade demográfica. Quantos habitantes tem, né, em uma determinada área. Então, se temos 10 mil habitantes por quilômetro quadrado, a densidade é alta, ou 10 habitantes por quilômetro quadrado, a densidade é baixa. Então, cada um aqui vai, né, entender dessa forma. É assim que se explica a densidade, a questão de ocupação. Muito denso é muito apertado, é muita gente. Pouco denso é bem dispersado, poucos moradores, poucas pessoas por quilômetros quadrados. Entrando aqui na questão de algumas taxas, em um primeiro momento iremos falar da taxa de fertilidade. Né? O que seria a taxa de fertilidade? É o coeficiente de mulheres em idade fértil. Então, são quantas mulheres, né, tem em um país na idade de ter bebê, de ter filhos. Então, vai lá da sua juventude, né, quase ali da sua adolescência até a sua idade adulta, até os 45, quase 50 anos. Isso é a taxa de fertilidade, certo? E um outro dado que não é a mesma coisa, que muitas das vezes podemos até confundir, é a taxa de fecundidade, que é o número médio de filhos por mulher. Então, o país pode ter uma taxa de fertilidade alta, né, várias mulheres, mas essas mulheres que têm idade fértil podem ter filhos, podem não terem filhos, não estar aptas a ter filhos, não quererem ter filhos, e o número médio de filhos por mulher ser baixo. Então o país pode ter uma taxa de fertilidade alta e uma taxa de fecundidade baixa. Ou vice-versa, um país não pode ter tantas mulheres, mas essas mulheres terem muitos filhos. Casos que a taxa de fecundidade é mais alta são em países subdesenvolvidos, né? Então o Brasil de antigamente, o Brasil quando era um país mais rural, as famílias tinham mais filhos, né? Então a taxa de fecundidade era bem maior. Apesar de hoje nós temos um grande número de mulheres, né? A taxa de fertilidade sendo grande, a taxa de fecundidade não é tão grande assim. Então não confundam taxa de fertilidade mulheres em idade fértil, né? O número de mulheres que estão aptas a ter filhos, e a fecundidade aí sim é o número médio de filhos de que cada mulher pode ter. Correto? Eu trouxe aqui pra gente um diagrama, né? Diagrama não, uma abordagem aqui, uma imagem onde traz o número médio de filhos por mulheres aqui no Brasil. A fecundidade da brasileira despencou em total de filhos por mulher. Então, antes, né, nós tínhamos mais filhos e agora diminuiu. Em 1960, uma brasileira em média ela tinha 6 filhos. Então, olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e um na barriga, 6, né? Então, tinham mais filhos, mais bebês. Em 80, passou para 4. Em 2000, éramos em 2 filhos, né? Então, a população dos anos 2000 geralmente tem um irmão. Não quero dizer que isso é via de regra. Às vezes, uma mulher pode ter 4, 3 filhos, um filho, né? Mas é questão média, questão de cálculos matemáticos. E a perspectiva para o ano de 2020 é que cada mulher brasileira tem apenas um filho. 1,5 filho, né, por mulher. Então, vem descendo.
Isso futuramente pode trazer problemas como a falta de mão de obra, a falta de jovens de uma população e, consequentemente, teremos pessoas idosas, né, de mais idades, pessoas mais velhas e pessoas menos jovens que pode ocasionar a falta de mão de obra qualificada para o trabalho e trazer alguns problemas, né, para o país, como, em primeiro lugar, a questão do superávit da Previdência, né? Que a Previdência ter que pagar muita aposentadoria e não ter tantos brasileiros assim contribuindo nessa questão. Crescimento demográfico. O que envolve o crescimento? Em primeiro lugar, migração. Temos que levar em conta quantas pessoas vêm para o país, quantas pessoas migram para o meu país. Mortalidade e a natalidade, né? Que vão lá depois, cálculo natalidade e mortalidade gera o crescimento negativo, pode ser negativo ou positivo. Com mais a migração. A junção desses dados vai mostrar o quanto o meu país vem crescendo demograficamente ou quanto não vem crescendo. Questão muito importante que mostra também a questão da sociedade, como essa sociedade é dividida, é a pirâmide etária. Né? O que seria uma pirâmide etária? Acho que todo mundo aí em casa da aulinha de geografia já viu esse assunto. Né? A pirâmide etária é a distribuição da população por faixa etária. Então é ali onde nós podemos ver qual é o número de jovens, qual é o número de adultos, pessoas idosas e de crianças também. Certo? Então, o número de jovens vai de 0 a 19 anos. Né? Quem aí é jovem ainda, né? Eu já felizmente sou um adulto, mas faz pouco tempo que passei, né, que não sou mais jovem. Adulto vai de 20 anos a 59 e idoso mais 60. Então, podemos dividir assim, de maneira geral, a pirâmide nessas 3 etapas. Certo, pessoal? Então agora nós vamos abordar algumas pirâmides, algum tipo de pirâmide, né? Como que elas são definidas, como que a gente pode discutir, o que ela traz, o que ela apresenta, como que ela vai se abordar, como ela pode estar ali na prova, né? O que eu tenho que olhar para esse gráfico aqui e entender, né? Nossa, o que ele está me falando, né? O que uma pirâmide pode trazer para mim, o que eu posso tirar de dado daqui. Lembra que isso aqui são gráficos, são interpretações, vai ficar muito fácil. Aqui prestar atenção, eu tenho certeza que vocês vão matar pau ali na hora da prova. Chegando aqui um primeiro momento, podemos observar aqui que vermelho, sempre gráfico, mapa, tudo é a legenda que vai mandar, né, pessoal? Então vamos, em primeiro lugar, observar o que a legenda me traz. Vermelho é mulher, números de mulheres. Azul, masculino, então são números de homens, né? Aqui vai trazer 1000 habitantes, então 0, 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil. Essa aqui é uma pirâmide etária qualquer que eu trouxe apenas como modelo, né? Para a gente analisar o que ela vai trazer para a gente. Então, ó, se tivesse uma pergunta ou perguntasse o número de crianças era 4 anos, seria aqui por volta de 420, 30 mil, né, ou 410 mil. Depois, ó, se fosse a pergunta, qual é a idade que mais existe essa pirâmide? Qual o número de pessoas, de qual faixa etária, né, ocupam? Nas mulheres de 5 a 9, nos homens também, né, que é o maior quantitativo de crianças. Esse quantitativo diz, né, que futuramente vamos demandar uma quantidade maior de educação, de escola, né, de acesso ao ensino e também que futuramente teremos uma maior quantidade de mão de obra. População jovem, que vai até o 19, né, então vai até aqui. Então podemos dividir aqui a nossa população jovem. Depois podemos dividir também a nossa população adulta, que vai até o 59. E depois a população idosa, né, que é acima de 59. Então, se a pergunta fosse aonde está, né, a maior quantidade de pessoas, ou onde tem o maior número, é a questão de jovens, né? Claro que daí depois temos que somar aqui e aqui para ver se esse número dá maior aqui, mas podemos ver que essa pirâmide tem uma base larga, né, uma base grande, que mostra que futuramente esse país terá um quantitativo maior, né, de pessoas jovens. Então essas pessoas vão necessitar de emprego, vão necessitar de estudo, então o país necessita investir nessa função, nessa parte, né? Então essas são as informações que uma pirâmide
traz para a gente o número de pessoas, quanto de uma classe etária, né? Tem de homens, quanto de mulheres, onde está localizada a maior, o menor, né? Então aqui são mais dados sobre a população, são dados referentes à divisão da população de um determinado local, principalmente dos países. Um exemplo legal que todo mundo gosta de trabalhar, que é importante também para a gente entender, é a evolução da pirâmide etária japonesa, dos nossos amigos japoneses. O que ela vai trazer para a gente? Então eu vou dar aí alguns segundos para você olhar para essa imagem, para você admirar essa imagem, para você olhar e ver o que ela vai trazer, qual que é a informação que a evolução da pirâmide japonesa traz para a gente. Tá? São dados muito importantes que a gente já pode ter uma noção de como esse país aqui está, quais medidas econômicas terão que tomar aí futuramente ou a partir de agora já. A partir desse momento já estão tomando, né, para tentar adequar a sua realidade populacional, né, a ter uma realidade mais igualitária, uma faixa mais apta, né, ou políticas públicas aptas para atender a necessidade dessa população. Então, olho na tela, vou tomar a minha aguinha enquanto isso. Vamos lá então. Primeira parte da pirâmide. Vamos aqui para os anos de 1950, né? O que é essa etapa? O que a pirâmide trazia para mim lá no Japão? Então aqui podemos ver a quantidade de milhões de pessoas, né? Então antes, pessoal, 35% da minha população eram jovens, né? Eram crianças, né? Ou jovens ou crianças. 59% eram adultos, né? E depois a grande minoria, 4%, eram idosos. Isso em 1950. Então pensa, se em 1950 35,4% são crianças, o que vai acontecer daqui a uns 100 anos? Né? Será que essa base vai se manter? Será que ela vai mudar? O que ocorreu lá no Japão? 2004, pessoal, olha que o dado vem trazendo pra gente. Olha como é legal olhar para a pirâmide etária, que a gente vai identificando vários fatores, a gente vai, pô, olha como essa população está mudando, meu. Caraca, mudou mesmo, olha lá. 2004. Antes a população jovem, a população de crianças que chegava ao número de 35%, agora está no 13,9%. Então, olha essa redução do número de crianças. Em 2004, olha o tanto que nós tínhamos de mão de obra aqui da classe trabalhadora. 66,6%. Então a maioria da população estava na famosa PEA, que é a população economicamente ativa, que já discutimos em algumas outras aulas, né? Então a PEA japonesa em 2004, há alguns anos atrás, né? Exatamente 13 anos, estava ali no ápice. Então tinha grande mão de obra, essa população que trabalhava e consequentemente o dinheiro arrecadado para a Previdência, para a contribuição tributária para os impostos, né? Dava para manter a questão aqui dos idosos, que já aumentou para 19,5%. Então de 4,9% vai para 19,5%, um quantitativo de idosos maior, mas mesmo assim uma quantidade grande de pessoas trabalhando, né? Para poder sustentar o país e fazer com que o país gire, assim, que tenha a sua atividade econômica estabelecida em grande ápice. Mas qual que é a perspectiva, qual é a expectativa para o ano de 2050 lá no Japão, se olharmos para a pirâmide etária japonesa? Olha a diferença. 1950, base larga. 2050, base estreita. Então, antes o número que era muito grande de crianças chega a 10,8 de jovens. Então, a nossa população diminui, né, consideravelmente. Então, isso quer dizer o quê? Que futuramente teremos menos mão de obra. Mão de obra aqui, população que está economicamente ativa, os adultos. De 66% cai para 53%. Ainda tem um número considerável, mas já diminuiu. E o número de idosos sobe para 35,7%. Então,
a previdência do Japão é obrigada a arcar com maiores gastos, com o maior número de aumento da população. Além dessa questão previdenciária, a gente pode notar aqui que a qualidade de vida japonesa, que a questão do trabalho, das minhas condições de vida, das minhas condições de saúde melhoram. Porque, ó, se antes, em 1950, só tínhamos 4,% de idosos, hoje chegamos a 35,7%. Então, a longevidade, a questão da vivência lá no Japão está aumentando. Então, as pessoas vivem mais. Quer dizer o que? Que as pessoas são mais saudáveis, que a qualidade de vida é maior. Se a gente olhar aqui, ó, não tinha ninguém na classe de 90 anos. Olha aqui quantos milhões de pessoas estão nessa classe, principalmente as mulheres. Então, quer dizer, o que a pirâmide traz para mim? O maior número de idosos, que a qualidade de vida no Japão vem melhorando, vem crescendo consideravelmente, né? Então esse país vem evoluindo. Outra questão, a taxa de natalidade também diminui. Antes nasciam tantas crianças e hoje olha o tanto que nasce. Se antes tínhamos quase 6 milhões de homens, 6 milhões de mulheres, hoje não nasce nem 2, então reduziu mais que 1/3, pessoal. Isso quer dizer o quê? Que as mulheres estão tendo menos filhos, que a taxa de natalidade é baixa, né? Pode ter várias mulheres, né? Porque tem mulheres, né? O país mostra um número grande, mas essas mulheres não estão tendo filho. Então pode ter até uma taxa de fecundidade alta, mas nascem poucas crianças e que isso pode ocasionar futuramente uma falta de mão de obra, falta de pessoas para trabalhar, diminuição na PEA. Correto? Conseguir entender mais ou menos com essa questão da pirâmide etária, dados importantes que ela traz, questões de lógica, de eu compreender, questões interpretativas, e isso aqui é muito importante, pessoal. Só o desenho da pirâmide ele já traz diversos dados. O primeiro, uma base larga, depois uma base vai se estreitando e agora uma base estreita. Depois, né, em cima da pirâmide começa estreito, vai aumentando, agora está mais largo. O número de idosos, para você ter uma noção, ultrapassa o número de crianças, né? Então, hoje, em 2050, teremos mais idosos, mais pessoas idosas que as crianças no Japão, certo? Então, aqui fica uma questão reflexiva para a gente pensar como que é a divisão da população, como ela vem se dividindo e como a qualidade de vida japonesa veio aumentando no decorrer do passar, no decorrer, né, do tempo. Eu trouxe agora também a pirâmide etária brasileira, né? Questão do nosso querido Brasil. Então vai trazer 1980, a partir de 91, 2000, 2010. 80, tínhamos uma base maior também, né? Uma questão de pessoas idosas menor, né? Então a nossa base era bem larga, várias crianças, população jovem mediana e população idosa pequena. 90, a população de crianças se mantém, né, até 19 anos aqui, né, a população jovem se mantém, e a população adulta cresce, né, um pouco, e a questão dos idosos também aumenta. Então quer dizer que de 80 a 90 a qualidade de vida no Brasil vem aumentando, né, tem mais pessoas, né, nessa faixa etária maior, então estão vivendo mais, eu estou tendo melhores condições de vida. Em 2000, também vejo essa questão aqui, né? Grande população, ó. Aqui a minha faixa etária de 10 a 19 anos já supera de 0 a 9. Se você prestar atenção, aqui era maior, pois quase se iguala e aqui supera. Por quê? Porque essa população aqui foi passando as décadas e foi tomando essas duas classes aqui e não foram nascendo crianças suficientes para manter a base da pirâmide como maior. Então, a partir de 2000 temos mais pessoas a partir de 10 anos do que nascimentos, né? Ou pessoas, crianças até 9 anos. E a base aqui da população economicamente ativa ou população de adultos também mostra que está também de acordo com 80 e 90. Já em 2010, né? A pirâmide etária aqui mais recente traz com que diminui ainda mais o número de crianças. População jovem se torna maior, né? Então, essa população que chegou a essa idade aqui, passou aqui, passam-se 10 anos e elas já vão para a população jovem e adulta, né? Então, é legal a gente perceber que vai aumentando, né? Que a classe aqui, que essas crianças vão crescendo e vão ficando adultas e, consequentemente, a minha população
vai ficando mais velha e aqui as crianças diminuindo. Então quer dizer o quê? Que a taxa de natalidade também no Brasil vem diminuindo de 80 para cá. Uma outra questão é que daqui a alguns anos essa população vai estar aqui, depois estarão aqui e depois aqui. Então quer dizer o quê? Que quanto mais o tempo passa, mais velho vai ficando nossa população, né? A taxa de idade vai aumentando e menos crianças nascem, né? Então a pirâmide etária nos traz esses dados, são dados para a gente analisar a nossa população. Uma outra questão importante é a pirâmide etária absoluta, né? Eu trouxe aqui alguns dados importantes para a gente analisar. Pessoas com mais de 65 anos serão mais de um quarto dos brasileiros, né? A pirâmide etária absoluta do Brasil em 2060. Aquele dado a gente viu aqui em 2010, agora começaremos em 2013. O percentual desse grupo representa 7,4% do total de pessoas que vivem no país em 2013, então traz do IBGE. Então em 2013 ainda, né, há 4 anos atrás, a população adulta ainda é maior, né? População jovem também, né, possui um quantitativo relativamente não maior que a adulta, mas também crescendo. Fato importante, quanto que diminui aqui, né, de 59 para 60 a população idosa. 2013. A perspectiva, né, a expectativa para 2040 que diminua, né, o meu número de pessoas jovens, aumente ainda os adultos. Então em 2040 teremos uma grande quantidade de adultos, mas que em 2060 teremos mais pessoas idosas do que adultos e do que crianças. Então a minha taxa de natalidade diminui. Também a taxa de mortalidade também diminui. Então meu crescimento, apesar de não nascer ainda, continua. Pessoas nascendo e pessoas vivendo melhor. Então antes que viviam poucos, né, até os 90 anos, em 2060 teremos uma grande quantidade de idosos, né? Então quer dizer que a qualidade de vida do Brasil provavelmente esteja melhorando, pessoas estejam vivendo mais. Então é relativamente parecido com aquela questão do Japão, né? Que vimos que antes tínhamos uma base larga, que em 1980 ainda vai ter uma base larga, diminuindo em 2013, diminuindo em 2040, diminuindo em 2060, né? E principalmente aqui na parte intermediária vai oscilando, e aqui na parte idosa nem se fala, né? O crescimento de 2013 para 2060 no quantitativo de pessoas idosas é bem grande. Então pessoas que antes estavam aqui envelhecem, passam para cá, mais 20 anos envelhecem e vão para cá, né? Então a pirâmide traz como vai se dar, como está se dando esse desenvolvimento na sociedade, esse desenvolvimento social, correto? Exemplo do Prof, podemos falar aqui de uma outra pirâmide. Vamos colocar aqui, temos aqui o número de mulheres, né? Por exemplo, uma pirâmide que vai crescendo, aqui é mulher. E aqui, podemos dizer que homens. Aqui já aumentou, homens. O que esse buraco aqui na população jovem? Então aqui é crianças, aqui são jovens e adultos, né? O que aqui no homem diminuiu? Tiver uma questão dessa, trazer lá em 1900 e sei lá, em 43, 44, ali na Segunda Guerra Mundial, a população de homens na Alemanha era assim. Por quê? Por causa da guerra, pessoal. Quer dizer que morreu, né? Então, desculpa, era para ter continuado aqui. Meu desenho não ficou tão bom. Então, ó, voltando aqui, esse déficit aqui de homens, ó, a mulher tem. Então, por que acabou o homem? Porque foram para a guerra, já provavelmente tenham morrido, né? Então, o número de homens foi menor nesse país por consequência de algum fato, de um fato não normal, né? De um fato anormal aconteceu, que no caso a guerra. Então a guerra dizimou grande parte dos homens, fez com que a pirâmide etária consequentemente desses lugares mudassem, né? Então são alguma questão que pode cair aqui, foi mais uma pegadinha para vocês, né, meus queridos alunos. Pessoal, vamos dar uma paradinha. Espero você aí no próximo vídeo, né? Lembrando que nosso tempinho já deu dessa aula. Até a próxima. Fica aí, não sai que o prof já volta, beleza? Até mais!